Maria respirou fundo, encarando o imponente edifício da Vasconcelos Corporações. 11 anos. 11 anos dedicados a cada projeto, a cada reunião, a cada crise. 11 anos nos quais ela se tornou sinônimo de estabilidade e competência dentro da empresa. Desde o início, Maria se destacou pela sua capacidade de construir pontes, de transformar desconfiança em parceria. Quantas vezes ela havia acalmado investidores nervosos, convencido clientes indecisos e até mesmo mediado conflitos internos que ameaçavam explodir a organização por dentro. Incontáveis. Ela se lembrava do primeiro grande contrato que salvou, quando a Vasconcelos ainda era uma empresa em ascensão, lutando para se firmar no mercado. Um erro crucial na documentação quase colocou tudo a perder, mas Maria, com sua atenção meticulosa aos detalhes e sua habilidade de negociação, conseguiu reverter a situação no último minuto. Aquele foi apenas o começo. Ao longo dos anos, Maria se tornou a pessoa a quem todos recorriam quando as coisas ficavam difíceis. Sua lealdade a Vasconcelos era inabalável, sua ética profissional impecável. Ela conhecia os meandros da empresa como ninguém, sabia quem procurar para resolver cada problema e nunca se furtou a trabalhar incansavelmente para garantir o sucesso da organização. Sua dedicação era, para muitos, um exemplo a ser seguido. Maria personificava a profissional exemplar. Seu comprometimento era visível em cada ação, em cada decisão. Ela não era apenas uma funcionária, era parte integrante da engrenagem que mantinha a Vasconcelos Corporações funcionando. O burburinho que antecedeu a chegada de Leonardo era palpável. Desde cedo, os boatos sobre o filho do fundador corriam pelos corredores da Vasconcelos Corporações, alimentados por especulações e expectativas. Alguns o viam como a promessa de uma nova era, um líder inovador capaz de impulsionar a empresa a patamares ainda maiores. Outros, mais céticos, temiam sua inexperiência e o possível despreparo para lidar com as complexidades do mundo corporativo. Maria, no entanto, mantinha-se neutra, focada em suas responsabilidades e alheia aos jogos de poder que se desenhavam nos bastidores. Naquela manhã, a atmosfera era diferente. Uma energia tensa pairava no ar, prenúncio de mudanças iminentes. Leonardo adentrou o escritório com a desenvoltura de quem já se sente dono do pedaço. Trajava um terno impecável, o sorriso no rosto carregado de autoconfiança. Sua presença, no entanto, parecia deslocada, como se estivesse atuando em um palco que não lhe pertencia. Sem perder tempo, Leonardo convocou uma reunião com os principais executivos da empresa. Sua voz ecoava pela sala de conferências, impregnada de arrogância e superioridade. Anunciou sua ascensão ao cargo de CEO interino, proferindo palavras vazias sobre a importância da inovação e da excelência. Maria observava em silêncio, analisando cada gesto, cada nuance em seu discurso. Após a reunião, Leonardo a chamou para seu escritório. O tom de sua voz mudou, tornando-se frio e desprovido de qualquer cortesia. Sem rodeios, comunicou sua decisão de demiti-la. Suas palavras eram como estilhaços de vidro, ferindo a alma de Maria com uma crueldade calculada. Ele sequer reconheceu seus 11 anos de dedicação à empresa, suas incontáveis contribuições, os momentos em que ela havia se desdobrado para garantir o sucesso da Vasconcelos Corporações. Seus serviços não são mais necessários, sentenciou Leonardo, com um desdém que queimava como ácido. A empresa precisa de sangue novo, de ideias inovadoras. Você representa o passado e nós estamos focados no futuro. Maria sentiu um nó na garganta, mas manteve a compostura. Não lhe daria o prazer de vê-la abalada. Em silêncio, recolheu seus pertences, as lembranças de uma década de trabalho árduo e paixão. Ao passar pela porta, lançou um último olhar para Leonardo, um misto de decepção e pena. Ele não fazia ideia do erro que estava cometendo, da bomba relógio que acabara de acionar. A sua arrogância o cegava para a realidade, para o fato de que Maria era muito mais do que uma simples funcionária. Ela era o pilar que sustentava a Vasconcelos Corporações, a peça-chave de um quebra-cabeça complexo e delicado. E ao descartá-la, ele estava fadado a ver tudo desmoronar. O elo perdido Leonardo, alheio à tempestade que se avizinhava, saboreava o poder recém-adquirido. Desconhecia em sua arrogância que Maria era a peça-chave para a manutenção do contrato multimilionário com a Aliança Capital. Aquele acordo, fruto de meses de negociação e estratégia, representava a espinha dorsal dos projetos futuros da Vasconcelos Corporações. Maria, prevendo possíveis instabilidades, havia blindado o contrato com cláusulas estratégicas que a protegiam e, por extensão, protegiam a empresa. Uma delas, crucial, previa a revisão imediata dos termos em caso de afastamento de um dos principais responsáveis pela negociação, no caso, ela. Essa cláusula,
redigida em linguagem jurídica complexa, passara despercebida aos olhos inexperientes de Leonardo, que a vira apenas como mais um jargão contratual. Ao demiti-la, Leonardo acionou sem saber o mecanismo que colocaria em risco a negociação. A Aliança Capital, ao receber a notícia do afastamento de Maria, imediatamente acionou seus próprios advogados para analisar as implicações do contrato. A cláusula de revisão, antes um detalhe obscuro, agora brilhava como um farol, sinalizando instabilidade e incerteza. O colapso da negociação começou de forma silenciosa, quase imperceptível. Pequenos sinais de hesitação por parte dos investidores, telefonemas não atendidos, reuniões adiadas. Leonardo, embriagado pela sensação de controle, não percebeu a mudança gradual no tom das conversas. Estava tão focado em implementar suas ideias inovadoras que negligenciou o alicerce sobre o qual a empresa estava construída. A primeira rachadura surgiu quando um dos diretores da Aliança Capital expressou em um e-mail formal preocupação com a reestruturação da equipe da Vasconcelos Corporações. Leonardo respondeu com arrogância, minimizando a importância da mudança e reafirmando sua visão para o futuro da empresa. A resposta, no entanto, apenas aumentou a desconfiança da Aliança Capital, que começou a questionar a capacidade de Leonardo em manter o contrato em andamento. A bomba relógio, silenciosamente armada por Leonardo, estava prestes a explodir. A demissão de Maria, a peça-chave, desencadearia uma reação em cadeia que abalaria as estruturas da Vasconcelos Corporações e colocaria em xeque o futuro da empresa. Ele, em sua prepotência, acreditava estar apenas removendo um obstáculo. Mal sabia que estava derrubando o castelo de cartas que sustentava seu reinado efêmero. Maria, com a dignidade ferida, recolheu seus pertences. A caixa de papelão, antes repleta de lembranças e pequenas conquistas, agora parecia um caixão de sonhos. Cada objeto, cada foto, gritava o contraste entre os anos de dedicação e a frieza daquele momento. Não houve cenas, não houve discussões acaloradas, apenas um silêncio denso, abafado pela incredulidade dos colegas que testemunhavam a cena. Sua partida foi silenciosa, quase fantasmagórica. Atravessou os corredores da Vasconcelos Corporações como se estivesse caminhando em um sonho ruim, desviando o olhar dos rostos conhecidos, incapaz de suportar a mistura de pena e constrangimento que via neles. A cada passo, sentia o peso da injustiça, a amargura da traição, mas, acima de tudo, sentia uma determinação silenciosa crescendo em seu interior. Ao passar pela recepção, cumprimentou a recepcionista Marta com um leve aceno de cabeça. Marta, com os olhos marejados, sussurrou um "Sinto muito, Maria". Ela apenas sorriu de volta, um sorriso triste, mas firme. Não era um adeus, era um até logo. A Vasconcelos Corporações ainda não tinha visto o último de Maria. Deixou o prédio sem olhar para trás. A porta de vidro giratória parecia expelir não apenas seu corpo, mas também anos de lealdade e esforço. Respirou fundo, sentindo o ar frio da rua encher seus pulmões. Era o ar da liberdade, mas também da incerteza. O futuro, antes tão claro e definido, agora se apresentava como um horizonte nebuloso. Enquanto caminhava pela calçada, a determinação silenciosa se transformava em uma promessa. Não seria esquecida. Leonardo, em sua arrogância, havia cometido um erro crasso, e Maria, com sua inteligência e experiência, faria com que ele pagasse por isso. Não por vingança, mas por justiça. A Vasconcelos Corporações precisaria dela, e ela estaria lá, sob seus próprios termos. Poucas horas após a partida silenciosa de Maria, a Vasconcelos Corporações começou a sentir os tremores de um terremoto iminente. O primeiro sinal de alerta veio dos investidores. As linhas telefônicas da diretoria financeira e do departamento jurídico foram inundadas por ligações nervosas, exigindo explicações sobre a súbita demissão de Maria. Ninguém entendia a lógica por trás da decisão, e a incerteza se espalhava como um vírus. Quem vai garantir o contrato com a Aliança Capital agora? Questionava um dos principais acionistas, a voz carregada de apreensão. O conselho administrativo, normalmente um bastião de calma e ponderação, mergulhou em um estado de pânico crescente. As notícias da reação dos investidores chegaram como um balde de água fria, expondo a fragilidade da situação. Uma reunião de emergência foi convocada e os rostos pálidos dos conselheiros refletiam a gravidade do momento.
Precisamos de respostas e precisamos delas agora, exclamou um dos membros mais influentes, batendo com a mão na mesa. O que Leonardo estava pensando? Enquanto isso, o contrato com a Aliança Capital, a joia da coroa da Vasconcelos Corporações, cambaleava à beira do colapso. As cláusulas estratégicas, meticulosamente blindadas por Maria, começaram a se revelar em toda a sua complexidade. Sem a sua expertise para navegar pelos detalhes intrincados, o acordo parecia fadado ao fracasso. A Aliança Capital, percebendo a instabilidade, sinalizou a intenção de reavaliar os termos, lançando uma sombra de dúvida sobre o futuro da parceria. A notícia correu pelos corredores da empresa como um vento gélido, paralisando as operações e semeando o desespero entre os funcionários. No epicentro do caos, Leonardo, atordoado, tentava entender a dimensão do seu erro. A arrogância que o havia impulsionado a demitir Maria agora se transformava em um fardo pesado, esmagando-o sob o peso das consequências. As ligações furiosas do conselho, as mensagens alarmantes dos investidores e a iminente ruína do contrato com a Aliança Capital convergiam em um turbilhão de desespero. Foi nesse cenário de crise que o Sr. Vasconcelos, o fundador da empresa e pai de Leonardo, retornou às pressas. A notícia da demissão de Maria e do caos subsequente o atingiu como um raio, interrompendo sua viagem de negócios e o trazendo de volta para o centro da tempestade. Ao chegar a Vasconcelos Corporações, encontrou um cenário de guerra, com executivos correndo de um lado para o outro, telefones tocando incessantemente e o ar carregado de tensão. Ao descobrir a extensão do erro de Leonardo, o Sr. Vasconcelos não hesitou. A prioridade máxima era salvar o contrato com a Aliança Capital, e ele sabia que a única pessoa capaz de realizar essa proeza era Maria. Humildemente, ele discou o número de Maria, a voz embargada pela preocupação. Maria, preciso da sua ajuda, implorou sem rodeios. A empresa está em crise e você é a única que pode nos salvar. Por favor, volte. Maria, preciso da sua ajuda, implorou sem rodeios. A empresa está em crise e você é a única que pode nos salvar. Por favor, volte. O Sr. Vasconcelos, ao retornar a Vasconcelos Corporações, sentiu o peso da responsabilidade esmagá-lo. A empresa, que ele havia construído com tanto esmero ao longo de décadas, estava à beira do precipício, e tudo por causa de um ato impulsivo e irrefletido de seu próprio filho. Ele caminhou pelos corredores, antes vibrantes e cheios de energia, agora tomados por um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelos murmúrios nervosos dos funcionários. A cena que encontrou na sala de reuniões do conselho era ainda mais desoladora. Os rostos antes confiantes e otimistas dos conselheiros estavam agora marcados pela preocupação e pelo medo. As vozes, outrora firmes e decididas, soavam fracas e hesitantes. A atmosfera era carregada de tensão e incerteza. "O que aconteceu aqui, Leonardo?" perguntou o Sr. Vasconcelos, a voz carregada de decepção. Leonardo, encolhido em sua cadeira, mal conseguiu articular uma resposta coerente. As palavras saíam hesitantes e confusas, tentando justificar o injustificável. O Sr. Vasconcelos ouviu em silêncio, a expressão no rosto tornando-se cada vez mais sombria a cada palavra. Quando Leonardo terminou, o Sr. Vasconcelos respirou fundo, tentando controlar a raiva que o consumia. "Você demitiu Maria?" perguntou, a voz agora fria e cortante. "Você demitiu a pessoa que manteve essa empresa de pé durante todos esses anos? A pessoa que blindou o contrato com a Aliança Capital? Você não faz ideia do que fez, não é?" A ficha finalmente caiu para Leonardo. Ele percebeu a magnitude do seu erro, a profundidade da sua ignorância. O contrato com a Aliança Capital, a base da prosperidade da Vasconcelos Corporações, estava agora por um fio, e tudo por causa da sua arrogância e da sua sede por poder. O Sr. Vasconcelos, ignorando o filho, dirigiu-se aos conselheiros. "Precisamos de Maria", disse a voz firme e decidida. "Ela é a única que pode nos tirar dessa enrascada. Vou pessoalmente implorar para que ela volte." Sem perder tempo, o Sr. Vasconcelos pegou o telefone e discou o número de Maria. A cada toque a ansiedade aumentava. Ele precisava convencê-la a voltar, a perdoar o erro de Leonardo e a salvar a empresa que ela tanto amava. Quando Maria finalmente atendeu, o Sr. Vasconcelos não hesitou. "Maria, preciso da sua ajuda", implorou sem rodeios. "A empresa está em crise e você é a única que pode nos salvar."
Por favor, volte. Maria, preciso da sua ajuda, implorou sem rodeios. A empresa está em crise e você é a única que pode nos salvar. Por favor, volte. Do outro lado da linha, Maria permaneceu em silêncio por longos segundos, tempo suficiente para o Sr. Vasconcelos sentir o suor frio escorrendo pela testa. Ele sabia que estava pedindo muito. Depois da humilhação que Leonardo a havia feito passar, era compreensível que ela hesitasse. Mas a situação era desesperadora e ele não via outra saída. Sr. Vasconcelos, Maria finalmente respondeu, a voz calma e firme. O senhor sabe o quanto eu me dediquei a Vasconcelos Corporações. Foram anos de trabalho árduo, de noites em claro, de sacrifícios pessoais, e fui recompensada com a demissão sumária e o desprezo de seu filho. O Sr. Vasconcelos suspirou, sentindo o peso da culpa esmagá-lo. Eu sei, Maria, e sinto muito. Leonardo agiu de forma impulsiva e irresponsável. Ele não tinha ideia do que estava fazendo, mas eu estou aqui agora para corrigir esse erro, para reconhecer o seu valor e a sua importância para a empresa. Reconhecimento não paga as contas, Sr. Vasconcelos. Maria retrucou sem perder a compostura, e também não apaga a humilhação que sofri. Se o senhor quer a minha ajuda, terá que aceitar os meus termos. O Sr. Vasconcelos engoliu em seco. Ele sabia que esse momento chegaria. Maria era uma negociadora experiente e não deixaria passar a oportunidade de se colocar em uma posição de vantagem. Mas ele não tinha escolha. A empresa estava à beira do colapso e ele estava disposto a ceder a qualquer exigência para salvá-la. Quais são os seus termos, Maria? Perguntou, a voz embargada pela ansiedade. Maria respirou fundo, como se estivesse se preparando para um momento crucial. Primeiro, disse ela, quero a garantia de que Leonardo não terá mais nenhuma influência nas decisões da empresa. Ele provou ser incompetente e irresponsável, e não pode mais colocar em risco o futuro da Vasconcelos Corporações. O Sr. Vasconcelos hesitou por um instante. Afastar o próprio filho do comando da empresa era uma decisão difícil, dolorosa até, mas ele sabia que Maria estava certa. Leonardo havia demonstrado não estar preparado para assumir a liderança, e era preciso tomar medidas drásticas para evitar um desastre ainda maior. Eu concordo, disse o Sr. Vasconcelos, a voz firme e decidida. Leonardo será afastado do cargo de CEO interino e não terá mais poder de decisão na empresa. Maria pareceu satisfeita com a resposta. Segundo, continuou ela, quero total autonomia para renegociar o contrato com a Aliança Capital. Preciso ter liberdade para tomar as decisões necessárias para garantir que o acordo seja mantido e que a Vasconcelos Corporações não sofra mais perdas. Você terá total autonomia, Maria, respondeu o Sr. Vasconcelos, sem hesitar. Confio plenamente na sua capacidade e no seu profissionalismo. E, finalmente, disse Maria, com um tom de voz que indicava que estava prestes a fazer uma exigência ousada, quero uma participação nos lucros da empresa, uma porcentagem justa que reflita a minha importância para o sucesso da Vasconcelos Corporações. O Sr. Vasconcelos arregalou os olhos, surpreso com a ousadia do pedido. Ele esperava que Maria fizesse exigências financeiras, mas não imaginava que ela pediria uma participação nos lucros da empresa. Era um pedido arriscado, que poderia gerar resistência por parte dos outros acionistas. No entanto, ele sabia que Maria merecia ser recompensada pelo seu trabalho e pela sua dedicação. Ela havia salvado a empresa inúmeras vezes, e era justo que ela recebesse uma parte dos frutos do seu esforço. Além disso, ele precisava desesperadamente da ajuda dela para resgatar o contrato com a Aliança Capital, e não podia se dar ao luxo de recusar o seu pedido. Eu concordo, Maria, disse o Sr. Vasconcelos, respirando fundo. Você terá uma participação nos lucros da empresa. Vamos negociar os detalhes assim que você voltar. Maria sorriu, satisfeita com a resposta. Então temos um acordo, Sr. Vasconcelos. Eu voltarei para a Vasconcelos Corporações e farei tudo o que estiver ao meu alcance para salvar o contrato com a Aliança Capital. Então temos um acordo, Sr. Vasconcelos. Eu voltarei para a Vasconcelos Corporações e farei tudo o que estiver ao meu alcance para salvar o contrato com a Aliança Capital. Na manhã seguinte, Maria chegou a Vasconcelos Corporações. A recepção, antes tão calorosa, agora era carregada de olhares curiosos e sussurros contidos. Ela ignorou tudo, caminhando com a mesma postura firme e decidida de sempre. Não havia hesitação em seus passos, apenas a determinação de quem sabe o próprio valor. Ao chegar ao seu antigo escritório, encontrou-o intacto, como se o tempo tivesse parado no momento de sua demissão. Uma mensagem clara do Sr. Vasconcelos, um pedido silencioso de desculpas. Maria respirou fundo e sentou-se à sua mesa, sentindo um misto de familiaridade e amargura. Era hora de trabalhar. A notícia de seu retorno se espalhou como um incêndio. Os investidores, que antes exigiam explicações e ameaçavam retirar seus
seus fundos, agora mostravam sinais de alívio e esperança. A presença de Maria, com sua reputação impecável e seu conhecimento profundo do mercado, era um bálsamo para a crise que assolava a empresa. A primeira medida de Maria foi convocar uma reunião com a equipe responsável pelo contrato com a Aliança Capital. Ela ouviu atentamente as informações, analisou os documentos e identificou os pontos críticos que precisavam ser renegociados. Sua mente trabalhava a 1000 por hora, buscando soluções e estratégias para reverter a situação. Durante a reunião, Maria demonstrou sua expertise e liderança. Ela apresentou suas propostas com clareza e confiança, respondendo às perguntas e dissipando as dúvidas dos presentes. Sua presença era revigorante, inspirando confiança e motivando a equipe a trabalhar em conjunto para salvar o acordo. Enquanto isso, Leonardo assistia a tudo de camarote, humilhado e impotente. Suspenso de suas funções e marginalizado na empresa, ele se sentia um estranho em seu próprio território. A volta de Maria e a forma como ela havia restaurado a confiança dos investidores e da equipe eram um tapa na cara, um lembrete constante de sua incompetência. O Sr. Vasconcelos observava Maria trabalhar com admiração e gratidão. Ele sabia que havia tomado a decisão certa, ao implorar por sua ajuda e ao aceitar seus termos. Maria era a peça-chave que faltava para colocar a empresa de volta nos trilhos, a líder que a Vasconcelos Corporações precisava para superar a crise. Com sua presença firme e seu conhecimento estratégico, Maria conduziu as negociações com a Aliança Capital com maestria. Ela reverteu os danos causados pela sua demissão e garantiu a continuidade do contrato, sob condições ainda mais favoráveis para a Vasconcelos Corporações. Com sua presença firme e seu conhecimento estratégico, Maria conduziu as negociações com a Aliança Capital com maestria. Ela reverteu os danos causados pela sua demissão e garantiu a continuidade do contrato, sob condições ainda mais favoráveis para a Vasconcelos Corporações. A humilhação de Leonardo, no entanto, estava longe de terminar. Maria não se contentou em apenas salvar o contrato. Ela expôs as tentativas de sabotagem que ele havia orquestrado contra ela e, consequentemente, contra a empresa. Durante uma reunião do conselho, convocada às pressas pelo Sr. Vasconcelos, Maria apresentou provas irrefutáveis, e-mails, mensagens e até mesmo gravações de conversas que demonstravam a clara intenção de Leonardo em prejudicá-la. "Eu nunca quis outra coisa senão o bem desta empresa", Maria declarou, sua voz firme e carregada de emoção contida. Mas as ações de Leonardo colocaram tudo a perder. Felizmente, as cláusulas que eu mesma incluí no contrato com a Aliança Capital, pensando em proteger a Vasconcelos Corporações de imprevistos, foram o que nos salvaram da ruína. O silêncio na sala era palpável. O Sr. Vasconcelos, visivelmente abalado, não conseguia encarar o filho. Os outros membros do conselho, chocados e indignados, exigiam uma punição exemplar. Leonardo, pálido e acuado, tentava se defender, mas suas palavras soavam vazias e desesperadas. A suspensão, já em vigor, foi transformada em algo mais severo. Leonardo foi afastado de qualquer função executiva na empresa e, por decisão unânime do conselho, obrigado a passar por um programa de desenvolvimento de liderança e ética profissional. Era uma punição humilhante, mas justa. A queda de Leonardo abriu caminho para uma nova era na Vasconcelos Corporações. Maria, que havia demonstrado sua lealdade, competência e visão estratégica, foi convidada a assumir um cargo de liderança ainda maior. Não se tratava de caridade ou compensação por sua demissão injusta, mas sim de reconhecimento por seus méritos e habilidades. "Maria", disse o Sr. Vasconcelos com um misto de gratidão e admiração em sua voz, "o Conselho e eu gostaríamos de oferecer a você o cargo de diretora de operações da Vasconcelos Corporações. Acreditamos que você é a pessoa certa para liderar a empresa rumo a um futuro de sucesso e prosperidade." Maria aceitou a proposta com serenidade e determinação. Ela sabia que o desafio era grande, mas estava preparada para enfrentá-lo. Sua história era uma lição de coragem, estratégia e resiliência. Ela se recusou a ser apagada, a ser subestimada, a ser silenciada, e com sua inteligência e perseverança transformou uma demissão injusta em uma oportunidade de ascensão e empoderamento. A Vasconcelos Corporações, finalmente, estava em boas mãos.